Antes de Moisés subir ao Monte Sinai, antes de qualquer israelita ouvir falar em tábuas de pedra, um rei da Mesopotâmia já tinha mandado gravar, letra por letra, quase a mesma frase que apareceria séculos depois no livro do Êxodo: olho por olho, dente por dente. O nome dele era Hammurabi, e o texto está talhado numa coluna de diorito negro de mais de 2 metros de altura, hoje guardada atrás de vidro reforçado no Museu do Louvre, em Paris. A datação não deixa margem para dúvida. O Código de Hammurabi foi escrito pelo menos 500 anos antes da tradição bíblica situar Moisés no deserto do Sinai. Isso significa uma coisa simples e incômoda para quem sempre associou aquela frase exclusivamente à Bíblia. A lei de Talião já existia, gravada em pedra, muito antes de existir um povo chamado Israel. E, como vamos ver, Hammurabi nem sequer foi o primeiro a escrevê-la. A história desta descoberta começa em dezembro de 1901, numa colina empoeirada perto da cidade de Susa, no atual Irão, então território persa sob concessão arqueológica francesa. Uma equipa liderada pelo engenheiro e arqueólogo Jacques de Morgan escavava havia meses sem grandes resultados, quando os operários encontraram um fragmento de pedra escura com sinais cuneiformes talhados em relevo. Nos dias seguintes surgiram mais 2 blocos da mesma coluna. Quando as 3 partes foram unidas, formaram uma estela quase intacta, coberta de texto do topo à base. Os especialistas perceberam rapidamente que não estava ali por acaso. Tudo indicava que reis elamitas tinham levado a coluna como troféu de guerra da cidade de Babilônia, século depois de ter sido erguida, e a tinham transportado até Susa, onde ficou esquecida sob camadas de terra durante mais de 3.000 anos. Foi assim que o mundo moderno voltou a ler, pela primeira vez desde a antiguidade, o código de leis mais completo já encontrado do período babilônico antigo. No topo da estela, antes mesmo de qualquer linha de texto, há uma cena esculpida em alto relevo. Um homem de pé, com o braço direito erguido, recebe de uma figura sentada num trono símbolos da autoridade régia, uma vara e um anel, associados à medição e à justiça. A figura sentada é Shamash, o deus sol da Mesopotâmia, guardião da verdade e dos juramentos. O homem de pé é Hammurabi. A mensagem gravada na pedra é direta. Estas leis não nascem da vontade de um rei mortal, mas foram entregues por um deus. Qualquer pessoa familiarizada com a narrativa do Sinai reconhece de imediato a estrutura. Um líder sobe, recebe de uma divindade um corpo de leis, desce e entrega-o ao seu povo como algo sagrado e inquestionável. A diferença é que, na Mesopotâmia, essa cena já era um modelo consagrado de legitimação política e religiosa 1000 anos antes de qualquer israelita atravessar o deserto. O corpo do texto reúne 282 leis, organizadas por temas: propriedade, comércio, família, agricultura, violência. É nas leis 196 a 200 que aparece a fórmula mais citada. Se um homem destruir o olho de outro homem de igual condição, o seu próprio olho será destruído. Se partir o osso de outro homem de igual condição, o seu osso será partido. A semelhança com Êxodo 21h24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, é quase literal, e não é coincidência de tradução. Ambos os textos codificam o mesmo princípio jurídico, conhecido academicamente como Lei de Talião, a ideia de que a punição deve espelhar exatamente o dano causado. Mas há uma diferença estrutural importante. No Código de Hammurabi, a pena muda conforme a classe social da vítima. Se o olho destruído fosse de um homem livre comum ou de um escravo, a compensação deixava de ser física e passava a ser uma multa em prata, de valor decrescente conforme o estatuto da pessoa ferida. A igualdade da punição só valia entre iguais. Para perceber o peso desta descoberta, é preciso olhar para as datas com cuidado. Hammurabi governou a Babilônia por volta de 1792 a 1750 antes da Era Comum, e a estela foi erguida perto do fim do seu reinado. A tradição bíblica situa Moisés e o êxodo do Egito algures no século 13 antes da Era Comum, 4 a 5 séculos depois de Hammurabi. E os estudiosos que analisam a composição escrita da Torá, incluindo o chamado Livro da Aliança, onde está a Lei de Talião em Êxodo, apontam para uma redação final ainda mais tardia, possivelmente entre os séculos VIII e VI antes da Era Comum. Isso significa que, entre a pedra gravada em Susa e o texto hebraico que conhecemos hoje, pode haver um intervalo de quase 1000 anos. Durante todo esse tempo,
Os princípios jurídicos do Código de Hammurabi circularam, foram copiados por escribas, estudados em escolas de escrita da Babilônia e do Egito, e continuaram a moldar a forma como diferentes povos do Próximo Oriente pensavam a justiça. E há uma camada ainda mais antiga por baixo desta história, que raramente chega aos livros de catequese. Cerca de 300 anos antes de Hammurabi, o rei sumério Ur-Nammu, fundador da terceira dinastia de Ur, já tinha mandado compilar um conjunto de leis, hoje conhecido como Código de Ur-Nammu, o mais antigo texto jurídico conhecido da humanidade. Nele, curiosamente, a maior parte das penas por agressão física não usa a lógica do espelho, mas sim compensações em prata, uma abordagem mais próxima da reparação econômica do que da retaliação corporal. Pouco depois, surgem os códigos de Lipit-Shar e de Exuna, ambos anteriores a Hammurabi, ambos já a tratar de furto, dano à propriedade, empréstimos e disputas familiares com uma sofisticação jurídica notável. Hammurabi não inventou a ideia de codificar leis, nem sequer inventou a lei de talião pura. Ele sintetizou, ampliou e, sobretudo, gravou em pedra de forma monumental uma tradição jurídica que já vinha sendo desenvolvida na Mesopotâmia havia mais de 300 anos. Isto levanta a pergunta que dá título a este vídeo. Se nem Hammurabi foi o primeiro, o que é que realmente significa dizer que a lei de Moisés não foi a primeira? Os historiadores do direito antigo falam hoje de uma espécie de coiné jurídica do Próximo Oriente Antigo, um conjunto de práticas legais e fórmulas retóricas partilhadas por babilônios, assírios, hititas, cananeus e, mais tarde, hebreus, transmitidas através de rotas comerciais, tratados políticos e escribas que serviam em diferentes cortes. Não é preciso imaginar um escriba hebreu a copiar literalmente a estela do Louvre, que aliás estava em Susa e não na Babilônia quando a Torá foi redigida. O mais provável, segundo o consenso acadêmico, é que o livro da Aliança tenha herdado fórmulas jurídicas que já circulavam oralmente e por escrito havia séculos em toda a região, adaptando-as ao contexto teológico específico de um povo em aliança com um único Deus. E é exatamente nessa adaptação que está a diferença mais reveladora entre os dois textos. No Código de Hammurabi, a justiça protege explicitamente a hierarquia social. Bater num nobre custa mais caro do que bater num plebeu, e a vida de um escravo vale, em termos legais, uma fração da vida de um homem livre. A lei existe para preservar a ordem entre classes distintas. Na legislação mosaica, apesar de também conter exceções incomodas, como tratamento diferenciado de escravos em certas passagens, o princípio de talião surge inserido num enquadramento diferente, o de uma comunidade inteira debaixo da mesma aliança com o mesmo Deus, onde, pelo menos na letra do texto, a lei deveria, em teoria, aplicar-se da mesma forma ao rico e ao pobre, ao nativo e ao estrangeiro que vivesse entre eles. A fórmula é quase idêntica, o edifício moral por trás dela é outro. Quando a estela foi traduzida e publicada no início do século XX, a reação nos círculos religiosos e acadêmicos foi imediata e dividida. Poucos anos antes, o assiriólogo alemão Friedrich Delitzsch já tinha lançado a chamada controvérsia Babel I-Bibel ao argumentar publicamente que grande parte da tradição bíblica, do dilúvio à criação, tinha raízes mesopotâmicas anteriores. A descoberta do Código de Hammurabi lançou mais lenha nessa fogueira. Teólogos conservadores tentaram, em muitos casos, minimizar as semelhanças ou insistir numa origem completamente independente para a lei mosaica. Outros estudiosos, incluindo especialistas ligados a instituições religiosas, optaram por um caminho diferente, aceitar a semelhança histórica como dado factual e discutir, a partir daí, o que haveria de genuinamente distinto na proposta ética e teológica do texto hebraico, em vez de negar uma evidência gravada em pedra e datável com precisão. Visto a distância de mais de 3.000 anos, o quadro que emerge não é o de um plágio nem o de uma revelação isolada caída do céu sem qualquer ligação ao mundo à sua volta. É antes o retrato de uma região inteira, do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo, a debater durante séculos a mesma pergunta fundamental: como medir uma punição justa quando alguém causa dano a outra pessoa? A lei de Talião, longe de ser uma invenção isolada de um único povo, parece ter sido quase uma resposta intuitiva e recorrente a esse problema, redescoberta e reformulada por sumérios, babilônios e, mais tarde, hebreus, cada um imprimindo nela sua própria visão de comunidade, hierarquia e divindade. O Código de Hammurabi não apaga o valor histórico da lei de Moisés.
recoloca dentro de uma conversa jurídica muito mais antiga e mais ampla do que qualquer um dos dois textos, sozinho, alguma vez pretendeu ser. Hoje, quem visita o Louvre pode caminhar até a sala onde Stela Negra de Hammurabi está exposta e ler, talhadas há quase 4.000 anos, palavras que ecoam quase intactas num livro sagrado escrito séculos depois, do outro lado do deserto. É um lembrete silencioso de como as ideias de justiça viajam, se transformam e sobrevivem muito além dos impérios que as gravaram pela primeira vez. Fica então a pergunta que deixamos para ti. Achas que a semelhança entre o Código de Hammurabi e a Lei de Moisés mostra que o texto bíblico bebeu conscientemente de fontes jurídicas mais antigas do Próximo Oriente? Ou preferes a explicação de que ambos chegaram, de forma independente, à mesma ideia de justiça recíproca? Deixa a tua resposta nos comentários.